Abençoe. É com alegria que a gente está aqui outra vez com a palavra de Deus para poder falar alguma coisa dos acontecimentos atuais, né? O atual meu, por exemplo, foi tomar um tombo, ver minha testa está tudo quebrada. Eu enrosquei o pé num fio e a gente é ligeiro que nem uma tartaruga, né? Mexeu na estrutura, cai. Eu caí, dei uma machucada aí na testa, mas não foi nada. Deus tem abençoado e isso é coisa passageira. Eu gostaria de hoje fazer uma pequena leitura sobre o livro de Abacuque. Abacuque foi um profeta abençoado por Deus, um profeta que disse muitas verdades. E a gente quer comparar essas coisas que Abacuque falou há 3.000 anos atrás, ou mais do que isso, e comparar com os acontecimentos hoje. Parece que a própria Escritura é um raio-x da vida de hoje. A gente pode ver que no passado aconteceu o que acontece hoje, atualmente. Então, 3.000 anos e o homem continua fazendo os mesmos defeitos, tendo as mesmas atitudes contra a vontade de Deus. Então, vamos ler aqui um pouquinho sobre o livro de Abacuque. Ele fez várias queixas a Deus. A primeira queixa que ele faz, ele diz assim: até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e o conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Tem alguma diferença do mundo hoje? Então, veja bem, ele se queixava aqui das autoridades que mudavam as leis, enfraqueciam as leis porque mudavam a lei para beneficiar injusto. Então, veja bem, olha, até quando gritar violência? Tem violência hoje? Nós temos violência hoje. Por que me faz ver a injustiça e contemplar a maldade? Tem maldade hoje? Não é o retrato do mundo hoje? Essas coisas que ele está citando aqui, não é o retrato exatamente do mundo hoje? É exatamente isso que a gente precisa observar. As coisas aconteceram e voltam a acontecer. Deus reclamava e continua reclamando. Por quê? Porque as pessoas querem Deus para que nem os 10 leprosos. Os 10 leprosos, quando viram Jesus, gritaram: Jesus, 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 tem misericórdia de nós. E ele teve misericórdia. Aonde que eles foram parar? Só um voltou. Esse um não tinha nem religião. Mas ele se converteu. Ele pôs seu coração diante de Deus e Deus o abençoou. Mas e os outros? Por que não voltaram? Porque eles queriam só o milagre. Eles queriam só se ver livres da doença. O que está acontecendo hoje conosco? Não é exatamente isso? A gente se chega a Deus para pedir, para implorar a Deus, mas quando Ele cede, dá as coisas para nós, a gente se afasta, como os 9 leprosos. A gente se afasta. A gente não quer um compromisso com Deus. E o que a gente precisa é olhar para isso. É isso que o Abacuque está fazendo uma queixa. As pessoas não têm um compromisso com Deus. Naquela época não tinha. E era um povo muito religioso. E daí? O que resolvia isso? O que adianta a religião se não a obediência? O que Deus quer não é a religião, é a obediência. E o que a gente às vezes pede, tanto para que Deus faça, e realmente Ele faz, muitas coisas Deus tem feito para nós, mas muitas pessoas imitam aqueles leprosos que não voltaram. Só recebem aquilo que eles pediram e se esqueceram totalmente de Jesus. E aqui, Abacuque, ele está mostrando o dia de hoje. Porque faz ver a injustiça e contemplar a maldade. Tem isso hoje? A gente vê injustiça e a gente está contemplando a maldade?
Vamos seguir. Destruição e violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Tem alguma coisa de diferente aqui? Há luta e conflito de todo lado. Como que a gente está vivendo hoje? Como que a gente está vivendo diante de Deus? Qual é a diferença que a gente está fazendo diferente dos 10 leprosos? Que muitas vezes a gente quer tanto a cura, a melhora, as bênçãos, e assim que recebeu, eu não quero compromisso com meu Deus. Sabe o que é isso? Isso vai ter um julgamento. E nesse julgamento, a gente não passa. Por quê? Porque a gente recebeu as bênçãos, mas nunca se salvou, se voltou para Jesus, viveu com Jesus, esteve com Jesus, esteve com Deus. O livro de Abacuque é um retrato assim muito grande da nossa vivência atualmente. Aqui, olha, por que a lei se enfraquece? Tem lei fraca aqui no Brasil? Tem lei fraca. As pessoas que são condenadas nunca mais saem da cadeia, é assim. Se eles pegam 30 anos, eles têm que cumprir os 30 anos. É assim. Então a lei se enfraqueceu. Se enfraqueceu. A justiça nunca prevalece. A justiça não prevalece. O bandido acaba sendo herói. Então o que a gente está vendo no mundo hoje é uma coisa terrível. É uma ausência total do nosso Deus. E a gente quer que ele interceda. E ele tem poder para interceder, para abençoar, para curar. Nós não estamos livres, ninguém está livre da doença. Ninguém está livre. Só que tem um detalhe. Ao interceder diante de Deus, que haja um agradecimento da nossa parte, que a gente se una a Deus, como aquela pessoa que voltou dos leprosos. Um voltou e adorou a Deus. Então, esse é o nosso exemplo. É voltar e adorar. Os outros 9 não servem de exemplo para nós. O que serve de exemplo é um voltando e tendo a salvação. Porque Jesus Cristo não só deu a cura, como a salvação. É impressionante. Deus tem muito mais a dar. O que a pessoa que às vezes está envolvida é que a gente só quer receber. Recebeu aquilo que a gente pediu, não quer mais saber do nosso Deus. Não é assim. Não é assim. A gente tem que assumir um compromisso com Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é tudo na nossa vida. Mas é preciso que eu me dedique a Deus. É preciso que eu não me acomode, porque muitas vezes a gente se acomoda na casa da gente, que hoje a gente não pode sair mesmo, né? Mas muita gente, mesmo quando podia sair, cadê a igreja? Cadê as palavras de Deus? Eles iam buscar? Não. Agora a gente busca as bênçãos, mas não buscou a comunhão. O que é mais importante na nossa vida é buscar a comunhão com Deus. Quando você tem comunhão, você tem tudo. Porque nessa comunhão você fica íntimo de Deus. E os seus pedidos e a sua maneira de ser muda. E você tem confiança no que Deus Todo-Poderoso, que realmente pode agir nas horas difíceis da nossa vida. E age. Não que eu sempre digo que não pensa que a gente não passa por enfermidades. Não. Isso é natural. A gente está nesse mundo aqui, e esse mundo aqui tem a enfermidade para todo mundo. Não tem pessoas especiais. Mas ser especial é mesmo na enfermidade eu adorar o meu Deus. Sarando da enfermidade eu adorar o meu Deus. Estando em qualquer situação da minha vida, adorando a Deus. Eu vejo aqui também o que ele cita, a fé dele, de Abacuque. Ele diz assim, nessa situação muito difícil que o país vivia. O país vivia mais ou menos aquilo que a gente está vivendo, um caos. Era um caos. E Abacuque se põe diante de Deus e fala isso. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor
e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. O que é lugares altos? É lugar de proteção, de comunhão com Deus. Quando eu tenho essa comunhão, eu ando em lugares altos. Eu posso passar a tempestade, eu posso enfrentar tempestades, que elas vêm para o justo e para o injusto. Assim como chove na horta do justo e do injusto, assim também a doença vem para o justo e para o injusto. Nós estamos dentro desse mundo. Nesse mundo está acontecendo isso. Então, veja bem, outra referência que eu tenho, que é muito importante para mim, que eu acho muito importante, é a referência de Paulo. Paulo, aqui no versículo 3, ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Espera aí. Alegrem-se no Senhor. A situação em que a gente vive e que Paulo estava vivendo era parecida com a nossa. Sabe de onde Jesus Cristo, de onde Paulo está falando? Ele está falando da prisão. Ele estava na prisão e ele escreveu a carta mais alegre da Bíblia. Ele escreveu na prisão. Sabe por quê? Porque ali na prisão, ele fez da prisão como uma igreja. Os guardas amavam Paulo, cuidavam bem de Paulo. Os presos tratavam muito bem Paulo, amavam Paulo. Aquele ambiente que é de cadeia, ambiente de ódio, ele sumiu. Sabe por quê? A presença de Paulo. Como que Paulo fez maravilhas ali, mudando o ambiente. É isso que Deus espera da gente. É que a gente mude o ambiente. Mude o ambiente. E para mudar o ambiente, não estava na força de Paulo. Porque Paulo era um perseguidor do Evangelho. E de repente Deus transforma aquele coração e ele fica um lutador pelo Evangelho. E ele lutou sem medo. E passou dificuldade, passou fome, passou frio, passou tantas coisas, mas não reclamou. Não reclamou por quê? Porque ele trabalhava para o Senhor. Ele tinha a alegria dele estava no Senhor. Ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha um compromisso com Jesus Cristo. Ele tinha uma obra para realizar. E ele realizou essa obra com muitas bênçãos. Então, esses são exemplos que a gente pode ter. Abacuque, Paulo. Estou pegando 2 exemplos aqui para ver quão vantajoso é não só pedir, mas viver na graça. Não só pedir a graça de Deus para um momento, mas viver na graça de Deus para sempre. E é por isso que a gente precisa, eu sempre bato na mesma tecla. O coração nosso tem que pertencer a Deus. Não tem outro jeito. Se o coração pertencer a Deus, você está fazendo como aquele leproso que voltou e amou Deus. E Deus o abraçou. E Jesus Cristo o abraçou. Jesus Cristo trouxe salvação para aquele homem. Sabe por quê? Porque ele queria Cristo na vida dele. Ele queria que Cristo continuasse exercendo o seu poder na vida dele. E com certeza esse homem foi uma bênção. E foi salvo. Então, veja bem, são exemplos que a gente pega na Bíblia que a Bíblia nunca fica velha. Ela nunca fica velha. Porque a palavra de há 3.000 anos atrás que era falada, hoje ela tem os mesmos exemplos, o mesmo poder que tinha há 3.000 anos atrás, ou mais do que isso. Então, veja como Deus é maravilhoso. Aquilo que ele ensinou lá para Abacuque, ele ensina para hoje, agora, aqui, ele está ensinando para pôr Deus em primeiro lugar. E é o que ele fez. Ele teve, com isso, a paz do Senhor. E o mundo que ele vivia era um mundo de tribulação. Ele descreveu aqui o mundo. Ele descreveu. E a gente vê o mundo que a gente está vivendo. Se a gente não tiver Deus, a gente vai ter esse mundo. Só esse mundo. Eu prefiro dar o meu coração a Jesus Cristo para que Ele domine sobre mim, para glorificar o meu Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Olha, a saúde, você cuida.
Se cuida, porque nós precisamos também da saúde. Eu estou falando isso e eu também tenho que me cuidar. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger. E que a paz do Senhor esteja sobre nós. Amém.